MXRF11, o maior fundo imobiliário em número de cotistas listado na nossa Bolsa de Valores. São cerca de 1.290.000 cotistas, o campeão absoluto em número de investidores. É hoje o fundo mais popular da nossa Bolsa e o sétimo em valor patrimonial. São mais de 4 bilhões de patrimônio líquido. Mas será que o tamanho dele é proporcional à qualidade da carteira? O MXRF11 é um fundo de CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Para quem não entende ainda o que é um CRI, é como se o fundo estivesse emprestando dinheiro para uma empresa imobiliária e em troca recebendo juros, e esses juros ele distribui para os seus cotistas. Então hoje a gente vai olhar os fundamentos do MXRF11 com lupa. Vamos entender o que está por trás da performance, quais os diferenciais da gestão e os principais riscos embutidos dentro da carteira. Vamos ver o que você precisa considerar antes de investir nesse fundo imobiliário. E se você já é investidor do MXRF11, esse vídeo também é para você. Então, o foco do MXRF11 é gerar renda para os seus cotistas através de uma carteira diversificada de CRIs, complementada com investimentos em outros fundos imobiliários e por permutas financeiras. É um fundo com gestão ativa e com estratégias bem definidas. Então vamos dar uma olhada no panorama geral do fundo no momento atual. Gestora XP Asset, o tipo é um FII de papel, majoritariamente de recebíveis imobiliários. Patrimônio líquido de mais de 4 bilhões, 4 bilhões e 100 milhões em patrimônio líquido. Número de cotistas, como a gente tinha falado, 1.290.000 cotistas, algo em torno disso. Um dividend yield nos últimos 12 meses de cerca de 12%, que até então, vendo o panorama dos outros fundos imobiliários, é um bom dividend yield. E uma cotação hoje abaixo dos R$10 por cota. Então, quais são os investimentos que compõem ali a carteira do MXRF11? Hoje, a carteira é composta por cerca de 80% em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, 12% em outros fundos imobiliários, em torno de 6,6% em permutas financeiras e 1,3% em caixa. Essa é a composição hoje da carteira do MXRF11. E eu vou detalhar um pouco mais essa carteira mais para frente, que a gente vai ver na prática o relatório gerencial do fundo. E aí a gente aborda mais profundamente essa diversificação da carteira. Outro dado importante são os indexadores que regem os contratos dos certificados de recebíveis imobiliários. Os CRIs são regidos por contratos e podem ter o contrato atrelado ao IPCA+, ao CDI, por exemplo. Então, quais são os indexadores que compõem a maioria dos CRIs do MXRF11? Hoje, os contratos dos CRIs do MXRF11, a maioria são regidos pelo IPCA+. O indexador é o IPCA+. Cerca de 85% dos CRIs estão atrelados ao IPCA+, e 15% ao CDI. Hoje o fundo tem mais de 60 CRIs dentro da carteira, pulverizado por diversas regiões e setores do país, o que traz para o fundo uma diversificação geográfica e também uma diversificação por emissor, porque a gente vai ter ali dentro incorporadoras, loteadoras, grupos comerciais, o que vai diluir o risco de crédito do fundo. O fundo tem hoje uma gestão bastante ativa que visa a manutenção da carteira, fazer uma reciclagem ali dos ativos que compõem, realizando ali em determinados momentos vendas pontuais de alguns CRIs, tanto para realização de lucro como para reduzir riscos, fazendo ali uma realocação conforme o cenário macro, alocando em determinado momento mais em CDI, em outro momento mais em IPCA+, e assim a gestão vai moldando o que deve fazer com seus ativos. Mas então quais são os riscos presentes no fundo? O risco de crédito sempre é um ponto a ser observado nos fundos imobiliários de CRIs. A gente sabe que os contratos têm garantias de alienação fiduciária, caso quem pegou o empréstimo, digamos assim, não venha a pagar os juros,
O bem, o imóvel, naquele caso, pode ser alienado, mas nem sempre é fácil de executar isso. Essas garantias nem sempre são fáceis de executar. Então, o risco de crédito é sempre uma coisa para a gente observar. No caso do MXRF11, mesmo a carteira sendo pulverizada, ou seja, distribuída ali em diversos setores e diversas regiões do país, a carteira ainda tem exposição significativa ao setor de loteamentos e incorporações, que são muito sensíveis aos ciclos econômicos e ao crédito. Outro ponto para a gente observar é que os CRIs atrelados ao IPCA+, tendem a sofrer em momentos de alta taxa de juros. Porque no momento de alta taxa de juros, os juros futuros tendem a cair. E assim o fundo perde na marcação a mercado. Se você não entendeu isso muito bem, eu vou tentar explicar melhor. Isso é o que a gente chama de risco de duration. Quando os juros estão muito altos, a tendência é que em determinado momento ele venha a cair. Então, como a gente hoje está, digamos assim, no topo de juros altos, a tendência é que futuramente os juros venham a cair. Então, nesse determinado momento atual, os juros futuros já começaram a cair. Então, na marcação a mercado, a gente perde valor nos investimentos atrelados ao IPCA. Então, essa marcação a mercado é importante e isso pode afetar o valor da cota, porque mesmo parecendo um investimento estável, as cotas oscilam conforme o mercado precifica os ativos da carteira, mesmo que os rendimentos do fundo estejam em dia. Então vamos dar uma olhada aqui pelo Investidor 10, o panorama atual do fundo. Quero mostrar os principais números e a gente vai dar uma olhada também no relatório gerencial. Então a gente tem aqui uma cotação de 9,32 no fechamento do dia 10/6 de 2025. Um dividend yield, como a gente tinha falado, de 12,32% nos últimos 12 meses. Um P sobre VP de 0,98, ou seja, está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Esse é um indicador muito importante para a gente sempre estar dando uma olhada. O P sobre VP, quando ele está abaixo de 1, significa que o fundo está descontado. Quando ele está acima de 1, significa que o fundo está negociando com certo ágio, ou seja, está um pouco caro. É uma métrica para a gente sempre estar dando uma olhada, porque diz muito da situação atual do fundo, o que é que está acontecendo lá dentro. Liquidez diária de 11 milhões, uma liquidez gigantesca, uma das maiores no mercado de fundos imobiliários. Uma variação de 2% nos últimos 12 meses. Essa variação aqui é em relação à cotação, né? Não tem a ver com dividend yield, é relacionado só à cotação do fundo. Então subiu 2%. Então, uma rentabilidade aqui, ó, nos últimos 5 anos de 48%, nos últimos 10 anos 160%. Agora, se a gente for tirar a inflação disso, a gente já vai ter aqui nos últimos 5 anos uma valorização apenas de 8%, descontada a inflação, e em 10 anos 54%, também com a inflação descontada. Lembrando que essa valorização é os dividendos e possível valorização patrimonial, caso tenha ocorrido. Essa é uma comparação interessante para a gente sempre fazer. Se a gente tivesse investido R$1.000 5 anos atrás no MXRF11, hoje a gente teria R$ 1.481,60. Se a gente tivesse deixado esse valor no CDI, que é um investimento aí, digamos, mais seguro, né? É um dos investimentos mais conservadores que a gente tem hoje, é o Tesouro Selic, né? Que replica justamente esse índice. Então, se a gente tivesse deixado R$1.000 lá no CDI, teria hoje R$ 1.566,60, ou seja, mais do que a gente teria no MXRF11. Difícil dizer isso, mas hoje boa parte dos fundos não estão batendo o CDI. É uma coisa para a gente ter bastante atenção. E por que não estão batendo o CDI? A gente teve uma alta taxa de juros nos últimos 5 anos, né? Os juros só fizeram subir nos últimos 5 anos. Então, realmente ficou difícil para que a maioria dos fundos imobiliários conseguisse ganhar do CDI. Mas numa tendência de baixa de juros,
muito provavelmente esses fundos imobiliários vão estar ganhando do CDI. Então vamos dar uma olhada agora no relatório gerencial do fundo, que tem alguns detalhes importantes para a gente olhar aqui. É o relatório gerencial agora de abril, né? Abril de 2025. Então, o último rendimento distribuído, 10 centavos, o que equivale a 1,09% de dividend yield mensal. Está com dividend yield anualizado de 13,85% e 127,52% do CDI no mesmo período. Lembrando que o anualizado é só 2025, não os últimos 12 meses, como a gente já viu antes, né? Que os últimos 12 meses está próximo de 12%. Então essa parte aqui é bastante interessante, ó. Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 0,1008 por cota, totalizando 44 milhões. Como destaque, no book de CRIs, o resultado caixa foi de 38,08 milhões. Então, maior resultado, né, vindo dos CRIs. Enquanto que no book de FIIs, o resultado foi de 5,49 milhões. No book de permutas, o resultado do mês foi de 3 milhões. Ainda em virtude do regime de caixa seguido pelo fundo e dos meses de inflação alta, o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária da ordem de 29,24 milhões, que equivale a 0,0669 por cota. Então aqui a gente vê que o maior resultado realmente do fundo vem dos CRIs, depois do investimento em outros fundos imobiliários e, por fim, as permutas financeiras, que equivalem só a 3 milhões do resultado total. Aqui a composição do portfólio, né? Como a gente já havia falado, 80% do portfólio está nos certificados recebíveis imobiliários, 12% investindo em outros fundos imobiliários, 6,6% em permutas financeiras e 1,3% ali de caixa, que é a reserva, como eles tinham falado antes, para os momentos de alta taxa de juros. Os indexadores que a gente havia falado antes, considerando também os fundos imobiliários, aqui dentro dos indexadores a gente teria 12% em CDI+, 76% em IPCA+, 12% em FIIs, né? Em outros FIIs. A gente tirando os FIIs dessa conta, a gente teria 85% em IPCA+, e 15%, próximo disso, em CDI+. Aqui o portfólio dos CRIs, a maioria deles está em imobiliário residencial, ou seja, voltado para imóveis residenciais, parte em varejo alimentício, 21%, outros está aí 23%, né? Então meio que pulverizado essa parte de outros aí, bem distribuído em diversos setores. E aqui, como a gente tinha falado, né, os indexadores, 85% dos contratos atrelados ao IPCA+, em torno de 15% atrelado ao CDI+. E aí a gente tem os vencimentos e duration dos CRIs, a maioria 2031+, né? E isso impacta aquela parte que a gente havia falado antes sobre juros futuros, né? Como a gente está hoje com a alta taxa de juros e a tendência de baixa dessas taxas, os juros futuros já estão caindo, né? O que afeta os contratos atrelados ao IPCA+, na marcação a mercado. Então, visto tudo isso, faz sentido para vocês investirem no MXRF11? Eu vou dizer qual seria o perfil de investidor que eu aconselharia a entrar ou não no MXRF11. Para mim, é ideal para investidores que buscam receita recorrente, renda passiva, já de imediato, agora, nesse exato momento. Dificilmente ele vai te dar uma valorização patrimonial expressiva, ele vai te dar rendimentos constantes, é isso que ele vai te dar. Então, seria para esse perfil de investidor. Eu não indicaria para quem está buscando uma construção, uma valorização patrimonial maior, porque não é isso que ele vai te entregar. Dificilmente você vê a cota do MXRF11 variando muito de valor, ou o fundo entregando uma quantidade extremamente expressiva de dividend yield. Geralmente é aquele mesmo padrão, tanto de valor de cota como de dividend yield. Geralmente se mantém bastante constante. O
Do meu ponto de vista, o fundo entrega uma boa relação risco-retorno. Se posiciona como um fundo moderado a conservador. É um fundo sólido, com uma ampla base de cotistas e uma gestão bem estruturada. Mas nunca se deixe enganar por isso. É importante você estar sempre acompanhando as movimentações dentro da carteira do fundo e o que a gestão tem feito. Não dá para a gente tratar FII de papel como renda fixa. Então é isso. Se você gostou dessa análise, deixa o seu like, se inscreve no canal para estar recebendo mais esse tipo de conteúdo. Isso faz com que a gente entenda que esse tipo de conteúdo é relevante e possa trazer mais conteúdos como esse. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.